Meus amores, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Uhul! Mega feliz! Chegou o dia, eu tava muito ansiosa, gente. Aproveita esse momento, já clica na setinha que tá aqui embaixo, compartilha com pelo menos 3 pessoas que você conhece e bora se alegrar aqui junto com a gente e descobrir todos os passos da transição capilar que a gente já passou. Quem tá passando por esse momento, fica aqui, vamos ver o que acontece nesse momento e sente na gente um apoio. Gente, antes de começar, fiz a propaganda para vocês. Quem me acompanhou nos stories viu que eu postei que vai ter sorteio e vai ter um sorteio. Tá aqui o kit de vocês. O sorteio, eu vou soltar a regra agora, prestem atenção. O sorteio só vai valer para quem estiver nessa live. Como que eu vou saber? A regrinha do sorteio. Eu acabei de postar uma foto com a imagem aqui do nosso podcast e você vai precisar comentar, marcando 2 pessoas e um emote com roxo. Roxo, tem que ser o emote com roxo. Só vai valer para quem comentar marcando 2 pessoas com um emote com roxo. Ah, Raquel, e se eu postar uma carinha? Não. Raquel, se eu postar um emote com azul? Não. E um coração? Coração só pode se for roxinho. Então, vai lá na última foto, comenta marcando 2 pessoas com um emote com roxo para concorrer com esse kit, que foi uma parceria aqui que a gente foi com o Instituto Beleza, que a gente fez com o Instituto Beleza Natural, que tem me ajudado bastante e vai fazer parte hoje também da nossa live. E para continuar a nossa live aqui, eu tô com uma super convidada, Cleide Silva, mais conhecida como Cleidinha. Cleidinha, muito bem-vinda. Obrigada, Raquel, pelo convite, né? Eu, assim, me sinto muito feliz por participar, né, desse início desse projeto contigo, né? Você está dando hoje fisicalidade a uma palavra, né? Tá iniciando esse projeto e eu estou muito feliz mesmo de poder participar desse projeto, desse sonho aqui com você. Gente, Podcasts foi uma ideia de Cleidinha. Ela me ajudou bastante nessa ideia, nesse projeto. E super casou as histórias, né? Porque além de você ter dado a ideia, você também passou recentemente pela transição capilar. Exatamente. E hoje aqui a gente vai falar sobre esse assunto, de destrinchar bastante. Então, bem-vinda, sinta-se à vontade. Ah, muito obrigada. E aproveite o momento aqui comigo. Valeu. Então, próxima foto, amigo, por gentileza. Eu queria, Cleidinha, que você me apresentasse quem é essa Cleide Silva aqui. Essa Cleide era uma Cleide que estava dando espaço aí, né, para se amoldar padrões, né, seguir algumas coisas como dita a sociedade, né, e ela tinha muitos conflitos, né, até mesmo de identidade. Então, se eu puder definir essa Cleide, era uma Cleide que seguia alguns padrões, né? A gente, para se sentir aceita, né? Para se sentir bem no ambiente, a gente acaba aceitando alguns padrões. Exatamente. E, Cleidinha, aqui a gente fez algumas perguntas, né? Inclusive, eu trouxe perguntas que vocês me fazem bastante quando eu abro a caixinha de perguntas, e eu vou trazer aqui e com um exemplo super fresquinho. Cleidinha, como foi a sua infância e adolescência com seu cabelo? Olha, na verdade, a minha infância, né? Porque eu passei a fazer química, né? Com 12 anos de idade. Então, a minha infância era em casa, né, do tipo, assumir aquele cabelo black, né, raiz, e quando saía ou ia para a escola, né, sempre preso, ou era com coque, ou era aquele cabelo, né, amarrado com uma trancinha, que era o clássico, né, e também para não pegar piolho na escola, né, galera? Verdade. Que tá sempre com o cabelo preso. Então, dentro desse período, né, de em casa, saída, então, sempre preso, né, então, e naquela época a gente não tinha tanto produto no mercado, né, para poder nos auxiliar as nossas mães, né, nesse processo de cuidar da melhor forma para cada tipo de cachos, né, não tinha, esse mercado não era um mercado tão explorado, né, naquela época.
Então, era mais assim que eu vivia mais com o cabelo preso, né? Era. E Era bem assim, as complicado. nossas mães também, pelo menos a minha, reclamava muito no desembaraçar, né? Nossa, Era um sacrifício para desembaraçar, no banho eu chorava, reclamava. Era muito difícil, as nossas mães sofriam, né? exatamente, não tinha pente específico, não tinha creme para cada tipo de cacho, né? Hoje a gente está com um mercado bem amplo, né, para esse Sim. setor. Então, hoje é mais fácil você cuidar, né, de uma criança, estimular que essa criança aceite os seus cachos, dá forma para esses cachos, né? Então, hoje o mercado colaborou bastante, né? Contribuiu bastante para esse processo. E ainda mais com a informação, né? Porque até eu lembro que tinha uns cremes assim para chamava relaxante natural, né? Nossa. E tinha aquela imagem do cabelo relaxado. É. E aí a nossa mãe às vezes passava no cabelo, mas não tinha informação de como desembaraçar, do que fazer, se tinha que hidratar, né? E aí isso causava um certo desespero, principalmente na hora de arrumar as crianças para ir para a escola, né? Exatamente. Assim, quando você tem uma mãe que tem uma vida muito corrida, também ela vai buscar algo que seja prático no dia a dia dela, Sim. né? E no caso da minha, quando surgiu a oportunidade, né? Chegou numa idade ali, né? Permitida para começar a fazer química no cabelo, eu acho que ela gostou, viu, gente? Porque ajudou muito na vida dela. E Né? aí seria a minha próxima pergunta, né? Por que você começou a alisar? Na verdade, eu fui buscar, né? Fui resgatar isso com a minha mãe. E ela me disse simplesmente porque ela quis, né? Porque com 12 anos eu não tinha muito o que querer, né? Uhum. Mas eu acho que também eu devo ter enchido assim, muito o saco dela, né? Porque a memória que eu tenho da minha mãe, só para contextualizar aqui, a minha mãe, ela tem naturalmente um cabelo crespo, né? Então, eu percebo que ela nunca se aceitou com esse cabelo crespo, né? Então, desde quando eu me entendo por gente, eu a vejo com cabelo quimicamente tratado, Sim. né? Até hoje. Uhum. E eu acho que, pelo fato da gente ter as nossas mães como espelho, né? Eu acho que aquilo que eu via todos os dias, para mim era algo normal, natural. Então, eu acho que eu acabei pedindo para ela, né? Enchendo o saco dela para começar a alisar o meu. Então, quando chegou a idade, né? Ela começou aquele processo, né? Que naquela época falava de amaciar, né? Que era aquelas químicas mais leves, né? Que crianças podiam aplicar no cabelo. É verdade. Então, começou por aquele aí. Cheiro. Exatamente. Nossa, aquele cheiro era horrível, né? Ai, gente. Começou por aí. E aí depois quando comecei a trabalhar, entrou, né, a onda das progressivas, né? Foi aonde eu comecei a bancar as minhas químicas também, né? Quando eu comecei a trabalhar. E, cara, daí foi só química atrás de química. Né? E aí a gente estava falando da questão dos padrões aqui, né? Pra gente se encaixar no padrão. Aí, beleza, você achava, né, por certa forma que você estava fora do padrão, acabou alisando. E quando você alisava, você se sentia completa? Você se sentia, assim, realizada? Você olhava pro espelho e você falava assim, nossa, eu tô curtindo muito isso, eu me sinto livre, me sinto eu, tô bem assim. Eu buscava também muito essa questão da praticidade, né? Então, naquele momento, fazia sentido, né? E por eu já ter esse reflexo, esse espelho da minha mãe, né? Então, aquela imagem ficava muito forte na minha cabeça, que era algo natural, né? Eu passar por aquele processo e aceitar aquele processo, né? Então, por algum período ali, eu fiquei dessa forma, né? Aceitando isso. E como eu disse, né? Era prático na época, era um período de seguir esses padrões mesmo, né? Porque naquele momento, as pessoas mais próximas que eu tinha, né? Do meu círculo de amizade, ou era lisa, natural, né? Ou era aquela cacheada mais com a raiz lisa e aquele cacho mais solto, né? Cabelo do sonho. Exatamente. Ou era as quimicamente tratadas, porque a maioria seguia dessa forma, né? Então, para mim, aquilo, naquele momento, fazia sentido, né? Então, sim. aceitação. E aqui tem um ponto também que eu recebo bastante comentário quando eu abro a caixinha de perguntas, da questão da liberdade, né?
elas me questionam bastante assim, nossa, eu não tô sabendo cuidar dos meus cachos, eu preciso sempre finalizar meus cachos. Eu acho assim, a questão de você ser livre, né? Como eu me sentia nessa época, eu alisava meu cabelo também por bastante tempo. Não vou contar agora a minha história, que não é o foco. Inclusive, no meu canal tem a história completa, se vocês quiserem conferir também no YouTube. Mas eu lembro que eu não me sentia livre quando eu queria viajar, por exemplo, quando eu queria ir pra praia. Praia era um terror. Praia, pra mim, era assim, ou eu vivia com o cabelo no coque, aquele cabelo molhado aqui, porque saiu da praia, já passava um negócio aqui e prendia, ou nem entrava na água, nem molhava o cabelo, né? Então, eu pensava muito assim, de estar presa o calor, assim, era horrível, né? Assim, um detalhe trazendo um pouquinho aqui do meu processo, né, enquanto lisa, era um pouquinho difícil, porque tinha aquela questão, né? Você faz a química, mas no meu caso, somente a química, o meu cabelo ele não tinha uma moldura, né? Ele não ficava modelado, como a gente diz, né? Sim. Então, além da química, tinha o trabalho, né? Com a escova e com a chapinha, né? E, de fato, isso te prende, porque você não tem essa liberdade. Você alisa, né? Para se encaixar num padrão, mas exatamente nesses pontos de ir pra praia, né? Tá chovendo, né? Te tira também essa questão da liberdade, te priva, né? Sim. Você fica com medo. Nossa, eu vou sair na chuva, né? Com o cabelo desse jeito? Ou aquela temperatura mais amena, né? Do tipo o tempo um pouquinho mais gelado, que aí deixa aquele frizz horrível no cabelo, né? Então, de fato, te tira essa liberdade, né? E fora a diferença da raiz quando começava a crescer, né? Exatamente. Que aí, quando tava o tempo de renovar a química, a raiz fofa, assim, né? Eu tenho uma amiga, a Mari, que fez faculdade comigo. Mari, se você estiver também nessa live, saudades, inclusive. Quando ela me conheceu na faculdade, eu era alisada, ela falou assim pra mim, eu jurava que você tinha cabelo liso. Mas aí deu uns 2, 3 meses, sua raiz começou a crescer. Que entrega, né, amiga? Entrega, não tem jeito. E não tem escova, chapinha que baixa a raiz quando tá crescendo. E tem os tempos certos, né? Você não pode fazer química mensalmente, né? Porque uma química vai agredir o seu couro cabeludo, então tem isso também, né? Então você tem que ficar fazendo aquela manutenção dentro de um período ali com escova, com prancha, né? Realmente te deixa muito presa, né? E você chegou já a sofrer algum corte químico? Sim, mas foi mais por conta do cuidado, é o tratamento, né? O pós-química, né? Então, qualquer tipo de química hoje tem o pós-tratamento que você tem que acompanhar certinho, né? E isso faz todo sentido quando você tem ali como bancar, né? Porque tem os produtos certos também, né? Para você fazer essa manutenção. Então, teve um período ali que não dava para bancar e acabei tendo... Nossa, quebrou muito o meu cabelo. Eu tenho fotos aí, depois posso compartilhar com você. Não vou compartilhar na live, por favor, né? Mas que meu cabelo ficou muito quebrado. Teve uma parte aqui na frente que ficou perceptível. Aí tinha que ficar passando... na época, né? Não tinha as gelatinas, né? Ficou passando gel. Aí estraga mais ainda, né? Então é bem delicado, né? Esse processo para quem tem o cabelo naturalmente cacheado, né? Sim. E essa Cleide aqui imaginava voltar para os cachos? Não, de forma alguma. De jeito nenhum, né? Olhando hoje assim para essa Cleide, era seguir com essa praticidade, né? Que tinha isso muito enraizado na minha cabeça. Jamais imaginava voltar para os cachos, né? É uma coisa muito longe, né? Eu lembro de... Quando eu tava alisando meu cabelo, eu pensava assim, nossa, nunca mais que meu cabelo vai voltar a cachear. Você achava que seu cabelo um dia? Não. Nunca, né? Não. E aí, nossa próxima pergunta. O que te fez querer voltar aos cachos? Olha, essa pergunta ela é bem interessante porque a gente fala, né? Não é só sobre cachos, né? Tem uma história por detrás disso. E chegou um momento ali, né, na minha fase, que houve ali aquele conflito, né, de identidade, e tudo que está ao seu redor internamente interfere, né? Que aí você começa a querer organizar a casa para resgatar uma essência, né? E ali em 2017, né, eu decidi resgatar essa essência, né?
e é algo que vinha de dentro para fora, né? E algumas coisas fora, né, tinham que externar essa mudança, né? Então, eu penso hoje que estar cacheada hoje é apenas a cereja do bolo de todo esse processo de mudança, né? De todo esse processo provocativo que eu me fiz, né? Para um resgate, né? De essência. Eu brinco, né? Eu falo que é onde volta para minha terra. Para poder buscar essa identidade de quem era a Cleide, né? Sim. Porque até os 12 anos eu não era alisada, né? Não fazia nenhuma química. E a parte da nossa infância ela é uma parte muito boa, né? A gente tem uma memória muito boa. Sim. Então, quando eu decidi passar pelo processo de transição capilar, eu fui buscar na memória, né? Esse período, resgatar essa essência. Você quer imprimir a sua identidade no mundo, né? Quer externar isso. Então, isso acabou auxiliando, né, nessa decisão, nessa tomada de decisão. Eu falo bastante também no meu canal que transição capilar não é só sobre cabelo, né? Isso. Que nem você falou, é a cereja do bolo. E as meninas, quando me perguntam, falam assim, Raquel, tá muito difícil, eu acho que eu vou desistir. Aí, o que eu falo pra elas, assim? Eu falo, pega uma foto antiga sua, de como era seu cabelo. Olha pra ela e fala assim, eu me vejo assim novamente? Será que eu me acharia bonita assim novamente, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma foto quando eu era criança, adolescente, meu cabelo era enorme, cacheadão. E eu olhei pra aquela foto e meus olhos brilharam. E eu até falo, gente, eu ando com aquela foto pra cima e pra baixo na gaveta do meu criado mudo. Porque quando eu tava em transição, eu ficava olhando pra ela. E tem uma questão também muito importante que às vezes na transição a gente esquece. Que isso aqui é DNA. Exatamente. Né? Anos e anos alisando o cabelo, você vai precisar passar por um processo, mas o seu cabelo volta a cachear, né? Às vezes a gente não acredita nisso. E assim, essa busca, né, foi muito complicada para mim, porque quando criança, eu não tinha nenhuma foto dele solto, né? Era preso, né? A maioria das fotos. E aí eu ficava com essa dificuldade, né, de resgatar. Nossa, como eu era? Como meu cabelo era, né? E aí eu comecei a focar, olhar pro cabelo da minha sobrinha, né? Eu falei, gente, será que meu cabelo era assim? Porque aí você começa a criar uma memória, né? E projetar, quando você está nesse processo, poxa, como que o meu cabelo pode ficar, né? Então, eu acabei mirando nela, né? Para poder fazer esse resgate de memória e esse processo de aceitação, né? Do natural. Então, isso para mim também foi bem, bem complicado, mas deu certo, né? Eu foquei ali nela, fiquei observando. E a gente também passa por esse processo de transição, assim, eu queria deixar claro aqui na live, até para quem tá assistindo, a galerinha, que não é uma imposição, não é porque você tem um cacho que você precisa usar aquele cacho. Tem gente que é alisada e se dá super bem com a alisada, se ama, assim. Tem vários vídeos que eu vejo até na rede vizinha, né? Da galera que fala, cansei de ficar passando creme e tal, finalização, voltou a alisar. Não tem problema. Qual que é a grande questão daqui? Que nem a Cleidinha falou, eu tava voltando à minha identidade. Esse é o ponto da transição capilar. Voltar à sua identidade, né? Tem muitas meninas que me questionam falando assim, nossa, eu quero muito que o meu cabelo volte, mas eu não sei se eu vou conseguir lidar com volume, né? É uma nova pessoa. Você tá se redescobrindo. Porque lá atrás, a gente sofreu o processo de se encaixar no padrão. Vivemos anos e anos naquele padrão, né? Para você voltar a usar um cabelo que lá atrás você aprendeu que ele era errado para entrar nesse padrão, é muito diferente, é muito difícil, porque você tem que refazer a chavinha aqui, né? Exatamente. E o grande X da questão, né, que incomoda nesse processo é exatamente o volume. Né? Porque você se torna alisada para reduzir esse volume, né? E quando você tem que fazer o caminho inverso, né, se adaptar com esse volume, é um trajeto que você tem que refazer, né, repensar, aceitar, né, quando você decide, né, quando você bota na sua cabeça que isso é o seu caminho, né?
É um processo de mudança interna, né? Exatamente. E aí, próxima foto, meu amigo, por gentileza, tava na coquinha. Cleidinha, como você lidou, então, com essas duas texturas? No começo, quando sua raiz ela tá crescendo, né, você não se sente tão incomodada, né? Mas quando a gente já está nesse estágio de metade natural e eu digo, pelo menos no meu cabelo, a outra metade parecendo aqueles pelinhos de espiga de milho. Nossa! É muito difícil. Socorro. Assim, é muito desafiador, né? Porque você se olha no espelho e você não vê forma nenhuma, né? Não é nem lá, nem cá. Então, você fica no meio do caminho e por mais que eu não seja uma pessoa, assim, extremamente vaidosa, né? Quando eu fazia a escova, ele tinha um molde, né? E aqui ele tá sem molde nenhum. Então, isso acaba, quando você olha no espelho, isso acaba afetando um pouquinho essa questão, né? Da sua vaidade, né? E isso me incomodava muito, né? E nessa época aí, quando você falou para sua família, para o seu marido, você falou assim, vou assumir os cachos. E até nesse momento assim de transição, você recebeu apoio de quem estava perto de você? A família, eu posso dizer, né? Porque como tem esse histórico, né? De tá sempre ali usando química, fazendo escova, foi um apoio mais bem tímido, né? O Michel, que me acompanhou muito de perto, né? Porque foi um período que já estávamos morando junto. Ele me apoiou no começo, né? Me deu um super apoio. Mas aí depois, quando eu fiz o corte, que ele começou a participar do dia a dia de uma cacheada, né? Porque ele participava de um dia a dia de uma alisada, que era só, tipo, passar o dedo no cabelo, tá pronta, vamos sair, né? Quando ele começa a participar do dia a dia de uma cacheada, ainda mais ele que não tem paciência nenhuma de ficar esperando, Alô, né? Michel! A realidade é outra, né? Você tem todo um processo para modelar o seu cabelo, né? Demora mais um pouco, né? Para dar forma aos seus cachos, né? Mas mesmo assim ele tem que aceitar. Aceita que dói menos, né? Então. Michel, hashtag fica a dica. Que quando toma uma decisão só vai. Só vai. O que acontece, né? Eu vejo também o pessoal comentando comigo assim, tá difícil, o marido não tá aceitando, o marido tá reclamando, tá dizendo, eu vejo também, minhas amigas falam que preferiam meu cabelo liso, na época de liso. Qual foi o melhor comentário que você recebeu, Cleidinha, nesse período, e o pior comentário? Vamos começar pelo pior, né? Então, assim, os mais íntimos, né? Eu já ouvi... Sabe quando você prende o seu cabelo, ainda mais quando ele tá curto, que ele fica, né? Um volume aqui em cima? Meu sogro chegou a me chamar de cabelo de peteca. O volume em cima. Eu só não levei para o pessoal, porque é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, ele faz um cafezinho maravilhoso para me agradar, então a gente levou ali na esportiva, Salvo né? pelo café. Exatamente, né? Ele sustenta o meu vício, então dá pra gente seguir a vida. O filho dele, né, não muito diferente, cabelo de parafuso, mas tudo bem, é algo muito simples, né, dá para relevar. Mas eu tive um apoio muito forte no trabalho. Cara, assim, eu tive um apoio muito forte, assim, seu, né? Você me incentivou bastante. E também ali, quando eu cortei, né? E cheguei no ambiente de trabalho, eu vi o pessoal ali dando aquele reforço positivo. Nossa, isso me ajudou bastante, viu? Porque é um processo novo, né? Onde você fala assim, e agora? Né? Você fica um pouquinho insegura. Né? E esse reforço positivo deu bom. Te ajudou. Exatamente. Esse é um processo muito difícil na adaptação da autoestima da mulher. É nesse momento que muitas das mulheres desistem porque não aguentam a diferença de textura. O que a minha dica aqui para minha seguidora, você que está assistindo a live, inclusive se você não me segue ainda, siga, vou falar de novo, vai na setinha, compartilha com 3 amiguinhos, vai lá na minha foto, na última foto postada, participa do sorteio. Para participar desse kit aqui maravilhoso da BN, marca 2 pessoas e um emoticon roxo. Se marcar sem emoticon, não vai ganhar.
Então, as meninas que me seguem aqui, nesse momento aqui, elas desistem bastante, e aí volta do zero. Qual que é a minha dica? Não tá bem? Não tem problema. Assim, eu nesse momento, assim, não sei, Cleidinha, mas eu nesse momento eu fazia bastante escova ainda, só escova. É lógico que vai dar uma retardada no seu processo, né? Sim. Porque você ainda tá passando o calor nele. Mas ajuda no seu psicológico. Ajuda você na sua autoestima. Não tá bem, tá um dia que você precisa, eu preciso ficar de boa aqui, comer meu chocolatinho, sabe aquela TPM? Faz a sua escovinha, mas procura não alisar de novo com química. Fica um tempo fazendo escova até você se acalmar e tenta de novo. Porque é muito difícil quem tá perto de você aceitar isso, porque parece que tá fazendo coisa errada com o seu cabelo. Parece que tá estragando o seu cabelo, mas não é. É um processo difícil que a gente passa, precisa passar, e aí cada uma escolhe o seu caminho, né? Tem gente que fica com ele, eu já vi também em vários locais, vários vídeos, fica com ele até chegar à altura aqui do ombro, e aí depois vai cortando as pontinhas. Cleidinha, e o que você fez para conseguir continuar com a transição capilar? Na verdade, quando você fala sobre esse processo, né, do quão é difícil essa etapa da transição, eu fiz 2 tentativas. A primeira foi em 2019, no começo de 2019, e aí eu desisti no meio do processo, né? Fiz exatamente, voltei a fazer química, mas quando foi em 2020, né, que entrou toda aquela questão do cenário de pandemia, essas questões que a gente ficou mais em casa, né, não tinha tanto uma questão de exposição social, né? Foi o que me deu coragem aí para continuar, né? E quando eu passou todo esse processo, né, de isolamento, que nós tivemos que retomar, né, o contato, né, corporativo, interagir mais, né, com a sociedade, digamos assim, eu comecei a fazer as questões das texturizações, né? Então, a gente passou aí para trança enraizada, né? Foi aonde eu parei e pensei, bom, 2019 eu desisti, né? 2020 eu voltei, né, com foco no progresso, né? Total. E eu falei assim, fiquei quase até voltar essas atividades externas, né? Escritório, rua, enfim, eu fiquei quase 2 anos sem fazer química. Então, não fazia mais sentido voltar, né, regredir. E aí eu comecei a fazer as texturizações para me acostumar com esse novo, né, com essa minha decisão. E aí depois eu falei, bom, é aqui até tomar a decisão de cortar. Né? Então, foi isso que me estimulou durante todo esse processo, né? Para eu não ter que retroagir, né? Eu tive que focar nessa questão da texturização, né? Para não desistir do processo. E é uma dica muito boa, gente, para você que tá com a raiz grande aqui. Essa trança foi feita depois daquela foto ali, Cleidinha? Na verdade foi, eu acho que 2 semanas após essa foto. Essa foto aqui, essa primeira eu tirei depois de uma hidratação. Faltou só o dedinho. Né? Faltou só o dedinho. Mas ali foi feito 2 semanas depois. Eu acho que foi na semana que a gente teve que voltar definitivamente para o escritório, né? E aí eu tinha que dar algum jeito nesse cabelo, né? Como eu ainda não estava muito confortável de cortar ele, né? Por conta, ficava, nossa, meu Deus, e o tamanho, né? Ainda nesse comprimento não dá para ficar não dá para ter um cabelo com peso, né? Para não, justamente volta ao ponto do volume, né? Então eu falei, vou ter que dar um jeito até ele crescer um pouquinho mais. E aí, quando a gente voltou para o escritório, eu comecei a fazer as texturizações. E olha que maravilha que é para poder dar uma segurada na raiz, né?
essas tranças assim, né? Eu falo, também dou dica para as meninas, tem umas que me chamam até no direct e falam, Raquel, minha raiz tá horrível. O que eu faço? Vou alisar. Eu falo, gente, você tem alguma possibilidade de você fazer essa trança enraizada? Né? Ficar um tempo com a trança. Tem meninas que fazem até trança no cabelo inteiro e fica com ela até o cabelo pegar um certo tamanho. Também é uma chance, assim. E a pandemia, gente, foi muito bom, né? Foi. Para esse período. O fato de não ter que sair de casa. Eu lembro que quando eu tava nesse período assim, quando meu cabelo... Eu fiquei 2 anos sem alisar e quando o meu cabelo tava mais ou menos assim, eu fiz o Big Shop. A gente já vai falar um pouquinho do Big Shop. E o único... Eu amo foto. Eu tiro foto em qualquer momento, né? Cleidinha me conhece, Exatamente. sabe? Eu tiro foto a qualquer momento. Eu posso estar escovando o dente, que eu só vou virar a escova assim e fazer assim. Mas, nesse período, foi o único que eu comecei a me esconder das fotos. Tem uma foto no meu antigo serviço que tiraram lá, que estavam fazendo um projeto, e eu tô atrás de uma pessoa. E quando eu olhei aquela foto, eu falei, gente, o que tá acontecendo? É um período de provação mesmo da nossa identidade. É um período que você fala, quem sou eu? O que tá acontecendo? Eu lembro que a minha mãe falava assim, Raquel, seu cabelo não era assim, não. Dá uma olhada, que ele não cacheava desse jeito, não. Porque era um negócio meio poroso, assim, né? Um cacho meio aberto. Você não sabe o que faz, a parte que tá lisa não ajuda. Você faz um cachinho assim, ele não fica, né? E essa dica é muito legal. Cleidinha, você ficou quanto tempo com essa trança? Olha, fazer esses penteados com trança, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 meses, né? Porque foi isso com trança, às vezes preso, mas ainda mantendo, né, a questão das 2 texturas. E aí, quando eu saí de férias no início deste ano, aí eu falei, não, cara, não dá. Não dá, eu tenho que mentalizar alguma coisa aqui, tomar uma decisão para poder seguir, porque desse jeito aqui incomoda, né? E assim, você vai fazendo as tranças, tal, e aquilo, isso aqui, essa arte, essa obra de arte não foi eu que fiz, né? Então, você tem que pagar por isso, né? Quem não sabe fazer, tem que pagar por isso. Então, você acaba tendo que tomar algumas decisões, né? De falar, ou eu assumo, ou eu assumo. E, Cleidinha, só antes da gente avançar, eu queria deixar aqui frisado também, meu amigo. Você que está com a sua esposa, namorada, parceira, em transição capilar, presta atenção aqui em mim. Apoie essa cidadã, pelo amor de Deus. Você que tem uma amiga também que tá nessa fase. Apoia ela. Segura na mãozinha dela e fala assim, eu confio em você. Você vai conseguir. Porque, né? É muito importante esse apoio. Você tava falando do apoio do serviço. Quando a Cleidinha chegou no serviço com essa trança, eu pirei, gente. Eu amo trança também, né? E quando ela chegou de trança, eu falei, ela já tava bem avançada nessa transição capilar, que ela tinha me perguntado algumas coisas de como fazer a transição, só que a gente ficou esse período afastada, né, por conta da pandemia toda, e quando eu a vi que ela retornou pro escritório, ela já tava com essa trança. Eu fiquei muito empolgada, eu pirei, e realmente, o assunto da Rádio Patroa naquele dia foi Cleidinha de trança. Exatamente, né, e eu fiquei assim... Quando eu fiz essas tranças, eu falei, cara, eu sou raiz, então tem que ser assim, né? E eu achei muito legal, né? Porque eu confesso para você que dentro desse período, eu nunca tinha feito trança assim. Então, tipo, você fala assim, cara, você tá quebrando alguns padrões seus, né? E, tipo assim, você tá olhando para você, aí você fala, cara, eu sou demais. Eu consigo. Né? Tipo assim, você começa a aceitar suas origens também, né? Cara, a nossa história, ela é uma história bem bacana. Então, eu gostei dessa fase, cara. Eu vou voltar em breve a fazer, agora que eu tô, né, completamente cacheada, eu quero voltar a fazer, mas para ser algo assim bem diferente, assim, do que a gente usa no dia a dia, né? Sim. E, Cleidinha, em algum momento, alguma fase,
você pensou seriamente em voltar a alisar? Pensando assim, vou alisar de novo. Como eu te disse, nessa segunda vez, a pandemia ajudou bastante. E pelo fato de eu ter percorrido um tempo considerável sem fazer, eu não me permiti voltar atrás, né? Eu falei, foi o que eu te disse, não faz sentido, né? Já fiquei 2 anos, né, aguentando esse processo, né? E porque não é um processo fácil. Então eu falei, não vou, é daqui para frente, né? Mas são etapas, né? Que em cada etapa você vai amadurecendo, né? Se permitindo fazer, né? Essas transformações. Então, do liso para as 2 texturas, né? De cabelo, e aí depois são etapas, e aí depois a texturização, e aí depois você fica mais confiante para fazer o corte, né? Então, eu não me permiti voltar atrás, né? Cleidinha, define a transição capilar em uma palavra. Resgate. É isso que é isso que eu tenho comigo, né? O resgate de uma essência, buscar afirmar, né? Aquela questão da afirmação de quem é a Cleide. Então, se for para definir em uma palavra, é resgate. Isso aí. Próximo, fotinha. E aí veio o grande momento do Big Shop. Para quem não sabe, Big Shop é o grande corte que a gente chama, né? Traduzindo literalmente, que é para tirar toda a parte que tá com química ainda no cabelo. Cleidinha, o que te fez levar a esse corte? Que você falou assim, não, eu vou cortar, vou tirar tudo logo. Eu tinha que decidir, né, amiga? Então, porque como eu comentei, me incomodava bastante, já estava me incomodando bastante aquelas 2 texturas. E aí eu falei, não, eu tenho que cortar. É uma decisão muito difícil, porque esse tamanho, né, esse corte, para o meu cabelo, ele dava muito volume. E aí eu comecei a me auto-encorajar, né, do tipo, poxa, se quando você era lisa, né, quimicamente lisa, você cortava o cabelo curtinho, por que não agora com seu cabelo natural, né? E aí, por que não assumir o volume do seu cabelo, né? Então, tudo isso veio somando, né, essa construção na minha cabeça veio somando para me dar essa coragem, né, de fazer o Big Shop, né? E aí eu falei, poxa, né, tem que fazer. E isso foi assim, antes de eu voltar de férias, é muito engraçado. Eu passei todo o meu período de férias maturando isso, né, me fazendo esses questionamentos e trazendo essas respostas. E aí, nos últimos minutos do segundo tempo, para voltar, foi exatamente isso. Foi na última semana. Para voltar, eu falei assim, não, eu vou cortar, né, e vou voltar diferente, tem que dar uma repaginada, né? Então, a gente tem que voltar das férias com novidades. Sim, então, com certeza. Isso também contribuiu. E só um parênteses aqui, né? Essa questão do volume como né? Eu lembro que quando eu era criança, não passava tanto creme assim no cabelo, não sabia como cuidar dele. Então, o que eu fazia? Eu lavava o cabelo, saía quando eu queria sair com ele mais soltinho, ainda não tinha tanto alisamento nele, só relaxamento. Tacava gel. Muito gel, muito gel. A mão até, que o gel na época tinha muito álcool. Sim. A mão ressecava até. O cabelo ficava aquele negócio duro. E eu tinha um pavor de volume. E a minha mãe me zoou até hoje, né? Que a minha mãe fala assim, ninguém pode tocar no cabelo da Raquel, que a Raquel não gosta. Por quê? Qual que era o meu desespero? Quando mexia no cabelo, eu não sabia, hoje eu sei. Quebrava o durinho do gel. Exatamente. E começava a dar o volume no cabelo. Então, a gente andava com aquele negócio duro assim, ó. Aí, se secasse, né? Se secasse, a gente logo amarrava aqui embaixo. E era um desespero. E a questão do volume pra gente é assim, no começo é um monstro, né?
A gente não sabe como lidar com isso e parece que o cabelo tá desarrumado, né? Dá a impressão que você tá, sei lá, você não tá conseguindo se identificar com aquele volume ainda, né? Exatamente. Depois de um certo tempo, você começa a chacoalhar o cabelo para o negócio ficar a volumoso. estimular esse volume, né? E é engraçado porque o nosso cabelo, ele tem curvaturas diferentes, né? A minha é aqui no topo da cabeça, né? Então, aqui embaixo é mais cacheadinho, né? Eu falo que é a parte do meu pai, né? E aqui no cucuruco, aqui bem no topo, é a parte da minha mãe. Então, eu tenho que estimular bastante aqui, né? Com os cremes, para que ele faça, né? Tome esse formato, né? Do cachinho. Então, a gente tem muito dessa questão também, né? Cada parte do nosso cabelo tem uma curvatura diferente, né? Sim. Então, isso é bem comum. E aí você reaprender tudo isso também, de como lidar com essas diferenças do seu próprio cabelo, também é um processo de conhecimento, né? Sim. E Cleidinha, depois que você fez esse corte, como que você se sentiu? Como é que ficou o seu coraçãozinho depois do corte? Aqui, né, lá atrás, quando eu era alisada, eu tinha uma sensação de liberdade falsa, né? Aqui nesse momento é uma sensação de liberdade de fato, né? Gente, que profundo. Gente, exatamente. Transição capilar não é só sobre cabelo. Exatamente, aqui é uma liberdade de fato, né? Então foi assim que eu me senti, de poder expor, né, essa minha liberdade, o meu eu, né? Então, eu gostei bastante. Cleidinha chegou que nem a Ludmilla. Cheguei! Gente, é uma sensação assim, eu lembro que eu saí do salão, eu fui fazer o Big Shop com meu marido. Eu entrei com o cabelo, ele estava até comprido, mas ainda estava com bastante alisamento. E ele não acreditava que ia ter coragem também, que eu fiz um long bob, mas na nuca mesmo. E quando eu saí do salão, ele fez: cadê seu cabelo? Exatamente, foi essa cara, eu acho que é a cara padrão de todos os homens, né? Porque quando eu tava na minha última semana de férias, e quando o Michel chegou do trabalho, que ele me viu com o cabelo curtíssimo, ele também fez essa cara, né? Do tipo, cadê o seu cabelo? Né? Mas vai se adaptando, vai se acostumando, né? Então, quando eles... eu acho que quando as pessoas que te acompanham de perto, estão ao seu redor, entendem que é uma decisão, é uma escolha, e que você vai se manter firme dentro disso, né? Eles acabam te respeitando, né? E aceitando esse seu momento, né? Sim. Então, há um processo de maturação também, né? Para aqueles que estão ao seu redor. Total. Mas ele também fez essa cara de susto, amiga, né? Foi só o seu não. Mesmo pacote, tudo do mesmo pacote, só muda o endereço e o sobrenome. Exatamente. Cleidinha, e como que foi o seu critério para a escolha do salão? Eu sou uma pessoa muito sistemática, né? Então, a escolha do salão não podia fugir muito dessa questão. Eu pesquisei muito salões que tivessem autoridades para tratar cabelos de cacheadas, né? Especialistas em cortes de cabelos de cacheada, né? Então, pesquisei muito na internet e aí eu acabei achando, né, a rede, né, do Beleza Natural. Pesquisei muito sobre eles e aí eu fui visitar. Primeiro eu visitei uma unidade, né, para saber como que eles atuavam. E aí, nessa última semana, eu falei assim, não, é aqui com eles que eu vou fazer, né? E até mesmo porque eles têm essa essência, né? De dar dicas, os produtos da rede também próprios, né? Para cacheada. Então, eu busquei também, vamos dizer assim, parceiros, né? Que tivessem essa essência também, né? Tivessem um tratamento focado em cacheadas. Então, foram esses os critérios. E também que fosse acessível, né? Porque a manutenção do cabelo de cacheada não é barata. Então, a gente tem que saber ali
administrar todos os pontos, né? Sim. E você vê como é engraçado como Deus faz as coisas, né? Tudo se encaixa, né? Eu comecei a receber produtinhos, Beleza Natural entrou em contato comigo há um tempo, e eu comecei a receber produtinhos deles, e eu não sabia que você já conhecia, né, o Beleza Natural. E aí, quando você falou que eles tinham, né, um salão, que você foi cortar lá, e aí eu falei, vai super encaixar na live, né? Que legal. E a Beleza Natural também tem uma questão de representatividade, né? Exatamente. De você se identificar, como é importante pra gente um salão especializado nisso, né? Por quê? Até pode ter um salão padrão que tem alguém que corte cabelo cacheado. Isso pra mim é um sonho, de verdade. Que eu vá em qualquer lugar, eu consiga cortar o cabelo. Qual que é o grande problema? Eu não sei vocês, não sei Cleidinha, mas eu, quando passei em salões padrões, eles queriam, deixa eu fazer uma escova que vai baixar o seu cabelo. Deixa eu fazer uma hidratação que vai domar o seu cabelo. Então, sempre com essa proposta de alguma coisa pra baixar. Sendo que eu só quero cortar, né? E aí, você cortou, aí você ouve assim no final, nesses salões padrões, assim, vamos fazer uma escova pra ver como é que ficou o corte? Né? Vamos fazer uma escova para selar a hidratação, e você tá querendo sair disso, né? E você vai para um salão que quer finalizar seu cabelo assim, que você fica, não, tá errado, né? E a questão da representatividade, você chegar lá e tá um público, né, profissionais voltados para o seu tipo de cabelo, é muito importante. Eu também, eu já, exatamente assim, eu busquei esses salões que tivesse esse foco, né, do cabelo cacheado, justamente por conta disso, né? Porque eu falo, não, os salões tradicionais, ok, para quem tá ali seguindo um outro padrão, né? Mas para o momento que eu estou, né, para esse processo, eu preciso de apoiadores, né? E apoiadores que conheçam, que sejam especialistas, né, nesse processo. Sim. Então, isso pesou muito na minha escolha, né? Eu lembro que antes do Beleza Natural eu cheguei a pesquisar um outro, mas, cara, inviável. Então, muito caro também. O cara para avaliar meu cabelo cobrava. Então, meu desculpa, né? Então, não dá. Não dá. E aí, quando eu coloquei todos os pontos lado a lado, eu fiz, não, faz sentido eu cortar e seguir com o meu tratamento, né, alinhando a franquia do Beleza Natural, né? Eles são bem bacanas também. Eu entrei também num dos salões deles lá, e você se sente em casa, né? Exatamente. Você vê, assim, cabelos parecidos com o seu, até se você quisesse dar pra você olhar um ali, eu quero mais ou menos assim. Quando a gente tá olhando um cabelo liso, um cabelo alisado, você não sabe como vai ficar no seu cabelo, né? Aquele tipo de corte, ou aquele tipo de penteado, aquele tipo de produto, você não sabe como vai ficar. Agora, quando você chega num local que é o mesmo tipo de cabelo, te dá mais um conforto, né? Uma vez eu fui cortar o cabelo que eu tava querendo dar mais volume pra ele, ele já tinha, depois do Big Shop, já tinha tomado um comprimento, eu queria só dar um corte pra dar mais movimento e volume. Aí eu descobri um salão em São Paulo, na Zona Sul, e quando eu entrei no salão, eu não ele é famosinho assim e tal, né? E diz que corta cabelo cacheado, mas eu não tinha noção do quão confortante é isso, né? E aí, quando eu subi a escada, um monte de cacheada, assim, tinha um carinha também cortando o black dele, muito da hora, e tava tocando música Black Soul, assim, no fundo. Falei, gente, que mundo é esse? É aqui que eu nasci, é aqui que eu quero ficar. Muito legal aquele salão. Acho que a experiência, ela contribui muito para esse processo também, né? E essa questão de você se identificar. Então, é muito bacana quando a gente encontra ambientes assim, né? Que a gente se identifica, que a gente se vê ali, que a gente confia, né? Nos profissionais que vão cuidar, vão cortar do seu cabelo, vão cortar o seu cabelo, né? Isso nessa jornada pesa bastante, né? Nossa, é muito diferente, é um diferencial. E na hora de secar, assim, seca o seu cabelo que vai moldar seu cachinho. Exatamente. Te ensinam a cuidar do seu cabelo, qual o melhor jeito para finalizá-lo, né? E o que você falou é muito importante, te ensinar, né? Porque aqui, nessa fase aqui, eu não sabia nem como cuidar do meu cabelo. É óbvio que você vai, né? Lógico que você vai pesquisar na internet hoje, a gente tem aí
uma gama, inclusive Raquel Meirelles, sigam ela nos canais, né? Obrigada. Dá bastante dica legais, assim. Mas no dia a dia é você e você, né? E quando Sim. você busca, né, essas empresas, esses profissionais, até pessoas, né, que prestam serviços como você, com essas dicas, pesa bastante para a gente, né? De como cuidar, de quais produtos procurar no mercado, né? Então foi bem essa fase aí corajosa. Nossa, e é assim, é uma afirmação pra gente mesmo, né? Eu consegui. Exatamente. Ô, Cleidinha, e você cuidava... Qual que era a frequência que você cuidava do seu cabelo quando ele estava alisado? Eu sempre fui muito de fazer hidratação no meu cabelo. Todo final de semana, tanto antes como agora, né? Eu faço mais em casa. No começo eu fiz, né? Comprei, fechei um pacote ali no salão. Ficou muito... Me ajudou bastante, né? Nesse processo de definição dos cachos. Mas eu sempre fui muito de fazer hidratação, né? Então... E você acha que mudou alguma coisa nesse seu cuidado quando você assumiu o cacho? Quando você diz mudou, você diz com relação A frequência do tratamento dele de hidratação. Ah, sim, que agora eu tenho que fazer hidratação 2 vezes por semana. Quem me segue sabe disso, obrigada de nada, cronograma capilar. Exatamente, agora 2 vezes por semana, né, então aumentou o processo, né, porque a gente tem que cuidar, né, fazer umectação, né, se a gente quer seguir com esse projeto, tem que fazer certinho. Porque o que acontece, né? Para vocês terem uma noção por que a Cleidinha tá falando isso de 2 vezes na semana. O nosso cabelo cacheado tem uma curvatura mais fechadinha. E aí a oleosidade que tá na raiz não chega até as pontas, né? Porque ela, por conta da curvatura, a oleosidade não consegue chegar. E por conta disso, o cabelo cacheado, crespo, é naturalmente mais assim, que ajudar o nosso cabelo a ter mais brilho, emoliência, né? Mais movimento, mais definição. Então, a gente tem que sempre seguir um cronograma capilar. Quando a gente alisa, a gente tem a falsa... né? Que seu cabelo tá bem cuidado. Mas aqui, na verdade, a sua oleosidade passou um pouquinho da raiz pro comprimento. Então, o seu cabelo naturalmente estava cuidando disso. Então, quando a gente tá com o cabelo cacheadinho, a gente precisa, assim, aumentar o cuidado com ele, né? E sempre cuidar da raiz, gente. É muito importante cuidar da raiz do nosso cabelo. Nós temos a possibilidade do day after, que é quando você finaliza o cabelo, e aí no dia seguinte você consegue sair com o seu cabelo, se revitalizar, né? Enfim, se precisar, sem ter que lavar a raiz, né? Dependendo do volume de como ele usa a sua raiz, mas geralmente as cacheadas não tem tanto problema com isso quanto as lisas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa raiz. Então, fica aqui a dica na live. Se a sua cabeça tá coçando muito, não é piolho. Eu fiz um vídeo também aqui sobre isso. Antes de pensar que é piolho, que inclusive hoje não se tem mais, né? Erradicou. No mundo piolho. Faz tempo que eu não vejo, né? Nenhuma criança com piolho, assim, né? Mas antes de você pensar que é piolho, faz as mãozinhas de garra, passa o shampoo e massageia bastante a sua raiz. Sem a unha, tá? É com a pontinha do dedo. Massageia bastante a raiz. Massageia aqui, massageia aqui, massageia aqui. Deixa fazer bastante espuma só na raiz. Lava o cabelo e deixa a água cair. Faz isso umas 2 vezes na semana e me fala, né? Passar coceira. Por que que acontece? Até essa semana uma gerente veio falar comigo que a filha dela tava com a raiz bem com caspinha. Aí, o que que eu faço com a minha filha tá com a raiz com caspinha? O que acontece? A gente passa tanto creme, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu condicionador era o primeiro que acabava. Shampoo que era bom nada, né? E porque a gente tem essa ilusão de que eu preciso desembaraçar, ele precisa estar hidratado e tal, mas aí não cuida da raiz e fica com essa raiz pesada. E então a gente não pode esquecer de cuidar da nossa raiz. Então sempre tem que deixar a raiz limpa, não esquecer de tomar atenção em cada parte, fazer bastante massaginha nela. E o cuidado se mantém, né? Assim, a gente deveria ter o cuidado também quando alisado, porque o cabelo, tem muita menina que vem falando assim pra mim, tô em transição e meu cabelo tá com aspecto poroso, aquela ponta dupla, tripla, tal. O
que acontece? Seu cabelo perdeu massa capilar de tantas e tantas vezes que você alisou. E é alisamento em cima de alisamento. Porque não tem jeito. Você vai retocar a raiz, 1 dedo, 2 dedos pega ainda, né? Sim. Do mesmo cabelo antigo. Né? Não só naquele cabelo virgem. Então, vai perdendo massa capilar, o cabelo vai ficando super frágil. Você vai fazendo em cima de química uma atrás da outra, ainda você passa calor nele, chapinha e secador, seu cabelo fica super frágil, então ele vai ficar quebradiço. Aí, o que eu ouço bastante? Ah, Raquel, eu entrei na transição capilar, meu cabelo tá caindo. Não, amiga, deixa eu te contar, seu cabelo estava bem fragilizado. Né? Então, você entrou na transição capilar, agora foi o pingo d'água para ele pedir socorro, né? Teve uma menina que no meu Insta me mandou assim e falou assim: tô em transição capilar porque eu tô cansada de sofrer corte químico. Tô cansada do meu cabelo ficar caindo. Eu puxo assim, meu cabelo sai de tufos, né? Então, é manutenção dos cachos. Por que eu tô falando bastante sobre isso, né? Porque eu vejo em vários locais as pessoas reclamando do trabalho que cabelo cacheado dá. Não é que cabelo cacheado dá trabalho. É que você precisa entender qual que é a necessidade do seu cabelo, né? Então, por exemplo, uma pessoa, para não ter pedra no rim, o que ela precisa fazer? Tomar água, né? Além dos outros cuidados. Você precisa tomar água com uma certa quantidade e frequência no seu dia. O seu cabelo natural, ele precisa de uma atenção, de um cuidado. O que acontece é que houve aquela ilusão no alisado de que estava tudo bem, quando não estava. Né? Precisava daquele cuidado lá atrás, mas lá não aparecia tanto quanto num cacheado. Aí, se vocês começarem a prestar atenção, olhem quem é alisada. A maioria tem a ponta rala, reclama que o cabelo não cresce. Exatamente. E eu sofria muito com isso, né? No começo, não, né? Porque aí você está num processo de química, mas aí química sobre química acaba trazendo isso mesmo. E no final, o meu cabelo tem volume, né? Então, no final, meu cabelo com química sobre química ficava muito, de fato, ralinho, e quebrava, assim, horrores, né? Fica com aquela ponta bem xoxinha. Então, aquele volume inicial que eu tinha, né? Quando eu iniciei o processo da química pro final, nossa, detonou meu cabelo, né? Porque não era só a química, mas vinha química alinhado com tintura. E aí piorou. Nossa, aí já era. Exatamente. Então, próxima fotinha, meu amigo. E aqui temos uma nova Cleide. Uma nova mulher. Uma nova pessoa, né? Até o sorriso dela é diferente aqui, né? E, Cleidinha, o que mudou aqui na sua vida? Aqui eu tenho uma Cleide mais segura, né? Mais original, né? E aí aqui é a conclusão, eu falo que é a conclusão de um ciclo que eu me propus a percorrer, né? E eu falo, eu fico muito feliz de ter passado pelos processos, né? Dado alguns passos para chegar até essa Cleide, né? Eu fico... Às vezes eu olho assim e falo, nossa, cara, você foi muito corajosa. Né? Tem que ter com muita coragem, né, para passar pelos processos. Sim. E é, assim, o que define é o encerramento de um ciclo. Sim. Né? Então, para iniciar os próximos, né, para criar, né, escrever novas páginas, novas histórias, né, é a Cleide que vai aí continuar imprimindo, né, a sua marca de uma forma mais original. E, Cleidinha, daquela primeira foto para essa foto aqui, quanto tempo mais ou menos? Da primeira foto de alisar até esse processo todo de transição. Gente, eu passei, eu acho que uns 23 anos da minha vida, né? Alisada, né? Contra, alguns meses aí, totalmente cacheada.
né? O processo de transição ali, se for, né, colocar um do lado do outro, foi um caminho muito grande, né? E foi até essa dificuldade que eu encontrei de me reconhecer, né? Porque foi muito tempo alisada, né? E aí, quando eu me vejo assim, eu falo, poxa, resgatei aquela Cleide da infância, né? Daqueles momentos bons. E é isso aí. Eu, quando passei a minha transição capilar, porque as meninas, elas, né, elas têm a ilusão assim, tipo, eu vou assumir os cachos e amanhã ele já vai voltar. Não é assim, é um processo longo, demorado. E como a gente fala, não é só sobre cabelos, é também sobre aceitação. Sim. Então, você precisa de um tempo para você digerir isso, né? Exatamente. E foi esse processo, né? O processo da transição foi a questão da autoaceitação. Sim. Né? Então, eu passei, né, a questão do resgate da vaidade dentro do seu novo cenário, né, de como lidar com tudo isso. E aqui eu falo que quando eu cortei, eu comecei da maneira correta, porque eu escolhi os profissionais corretos, né? Então, quando eu chego nesse momento com um cacho, né? Porque como você corta, tira todo aquele peso do passado, né? Sim. Eu chego nesse momento com um cacho mais definido, né? Com forma, né? Então, faz toda a diferença, né? Você ter essas parcerias, contar com profissionais que vão te auxiliar nesse resgate, né? Nesse processo. Aquele dia eu tava pensando aqui, eu tava lembrando do amigo fui madrinha, né, no casamento, e eu fiz um penteado com o meu cabelo cacheado, normal. Eu tava relembrando aqui, né, que antes eu pensava em um penteado com escova. Exatamente. Né, ou com cabelo alisado, a gente sempre pensa em algo assim, não que, né, seja um problema, fica bonito também, mas a questão de ser você, né, tipo, não, o que eu vou fazer com o que eu tenho, né? Exatamente. É estranho, né? Isso é engraçado, né? Porque a gente tem que virar mesmo uma chavinha, né? Mas quando você tá certa desse processo, você vai fazer, porque é muito engraçado, né? Depois que eu cortei ele, eu não fiz até agora, eu não fiz nenhuma escova, não fiz nada, assim, sabe? E eu falo assim, eu tô gostando tanto dos meus cachinhos, né? Que nem coragem de fazer escova, que é um processo mais tranquilo, né? Eu tô querendo fazer, não quero não. Quero fazer aqui os penteados dos meus cachinhos, né? Cleidinha tá com uns raminhos aqui, ó. Mostra aí, Cleidinha, virei aí pra câmera. Super lindo. Eu que fiz hoje de madrugada, né? Eu falei pra Kel, né, que eu não tenho essas habilidades que ela tem, né, para esses penteados, mas a gente vai tentando. E fica, muito legal, né? A gente prende um ladinho assim, o outro lado fica com aquele volumão, e aí a gente aprende, né, a amar o volumão. O volume passa a ser nosso amigo, né? Exatamente. Hoje de manhã eu tava com ele lá com creminho, secando, e ficou durinho, eu fui lá... né, amassei para quebrar o durinho, como diz a Raquel. Isso aí. Né, e o volume que fala. Cleidinha, então a gente já tá caminhando para o final da nossa live e eu queria que ouvir de você qual dica você dá para quem tá pensando em começar a transição capilar. Tá ainda alisada, não tem certeza se vai se adaptar ao processo, que dica que você daria? Eu acredito que se a pessoa tá motivada a entrar nesse processo, precisa tomar uma decisão e seguir firme nela, né? Como eu sempre falo, foco no progresso, né? Então, a dica que eu dou é decisão. Como você comentou, vão ter dias, aqueles dias de crise. E esses dias de crise você precisa trazer à sua memória o que te fez tomar essa decisão, porque isso vai ser o seu alicerce, Sim. Né? Para te apoiar nesses dias de crise, nos dias que você olhar no espelho e não se achar bonita por conta das duas texturas. Então, é resgatar o que me fez, né? Seguir esse caminho, tomar essa decisão. Então, toma a decisão, vai,
chora, mas no outro dia já tá, né? Bota uma make, feliz, linda, Isso maravilhosa aí. e bela. Faz as texturizações, né? Que ajuda bastante, né? Muito. E bora lá, né? Tem que ir, só vai. E que conselho você daria, por último, aqui, para quem tá mal hoje nessa situação aí, tá pensando em desistir, abriu o nosso podcast aqui e falou, vou lá, vou ver o que elas vão falar, porque se não sair coisa boa hoje, eu vou alisar meu cabelo. Gente, tem que... É a mesma coisa, né? Tem que falar, o que me fez, né? É isso que eu quero, né? Tudo partindo disso, é isso que eu quero para mim, para o meu momento, tá alinhado com o meu momento, né? E persistir, porque o final, ele é recompensa, ele é, né, recompensador, entendeu? Vale a pena. Vale a pena, né? Se é um processo de liberdade que você está buscando, vale a pena você ir até o final, né? Se é o volume, cara, é essa sua essência, né? É você. Então, não fica querendo, né, permanecer, se forçar, se amoldar alguns padrões, né? Se você está se sentindo incomodada em relação a isso, eu acho que é um dos, né, aquilo que vai te impulsionar a seguir, a focar, né, no seu projeto, que é um projeto, né? Você se assumir, se reafirmar, né? Então, é decisão e buscar a força, como a Raquel compartilhou aqui, aqueles que estão mais próximos, né? Apoiar bastante, porque é um processo difícil, né? A gente precisa de apoio daqueles que estão mais próximos, né? Mas se não tiver também, se encoraja, cara. Se encoraja, né? E toma essa decisão e vai. A Bíblia tem um versículo que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Exatamente. Então, por isso, o processo de você pegar uma foto e ter ela com você é muito importante. Porque o dia que você tá mal, o dia que alguém vem e fala, preferia seu cabelo alisado, você olha para aquela foto e fala assim, olha, é aqui onde eu quero chegar. Quero trazer à memória essa foto. Esse é o meu resultado onde eu quero chegar, né? E tem uma outra frase que eu ouvi que eu levo isso pra minha vida. Toda vez que eu falo, não, hoje não. Eu penso assim, nessa frase. Daqui 1 ano, você vai querer ter começado hoje. Né? Exatamente. Então, pensando sobre isso, daqui 1 ano, se você começar o seu projeto hoje, como é que você vai estar daqui 1 ano, né? Você já vai ter avançado muito. Então, começa e vamos aceitando os processos, se adaptando, né? E avançando conforme as coisas vão acontecendo. Vale a pena, sim. Seu cabelo vai voltar, sim, a cachear. É DNA. Ah, Raquel, mas agora ele tá um cacho meio aberto. Acho que o meu cacho mudou. Seu cacho não mudou. Ele ainda está em transição capilar. Vai voltar a cachear, cacheia e vai ficar lindão. E corta, né? Vai cortando até ele modelar, né? Isso aí. Do primeiro corte, eu vim fazer o segundo corte recentemente, né? Porque você vai, conforme você vai cortando as pontinhas, né? Vai gerando, né? Estimulando essa forma, né? Como você reforçou a DNA, então não tem como fugir, né? Cleidinha, muito obrigada pela sua participação. Abrindo aqui o meu podcast. Estreando isso, que foi sua ideia. Eu que agradeço e fico muito feliz de ter dado essa ideia para uma pessoa que vai lá e faz, né, da forma, né, isso é muito bacana. Dias de longos no metrô também dá insights bacana pra gente, né? E fico muito feliz de ter colocado essa ideia na mão de uma pessoa especial. Né? Então, desejo muito sucesso para você. Obrigada. Né? Dentro desse novo projeto que você passa a tocar, né? A partir de hoje. Obrigada, Cleidinha. Relembrando aqui o nosso sorteio, gente, do nosso kit de apoio aqui da Beleza Natural. Esse kit tem shampoo, condicionador, máscara de tratamento e creme de finalização. É só ir na última foto postada, que tem a nossa fotinha aqui na mesa do Podcachos. Comenta marcando 2 pessoas com um emoticon roxo. Não esqueça desse emoticon roxo, porque se você for sorteado e não tiver esse emoticon roxo, você não vai levar. Eu vou escolher outra pessoa. Quando que eu vou fazer esse sorteio? Eu vou fazer... Deixa eu pensar. Eu vou fazer sábado, às 6 horas da tarde.
amanhã. Vou postar nos meus stories mesmo, não vou fazer outra live pra isso. E Cleidinha, nosso Instituto Beleza Natural trouxe para você também o kit de tratamento em agradecimento à sua participação. Ai, que maravilha! Obrigada ao Instituto Beleza Natural e obrigada, Raquel, que pôde proporcionar esse momento. Isso aqui vale milhões. Muito bacana. Queria agradecer aqui ao Instituto Beleza Natural que nos apoiou, comprou nossa ideia. Trouxe esse kit aqui para presentear e encher nossa live, nosso podcast. E eu acredito que vai ser daqui para cima, né? A gente vai trazer mais convidados, mais pessoas que vão conseguir também transmitir essa mensagem de como passaram pela transição capilar. Você que está aí pensando sobre a transição capilar, eu vou postar esse vídeo aqui completo na íntegra no meu canal. Estuda esse vídeo, veja, reveja cada ponto, anote, guarde a sua fotinha. Estamos aqui, se precisar me chama no direct, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, ajudo vocês. Esse período não é fácil, mas passa. Exatamente. Muito obrigada, Cleidinha. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui, gente. Um grande beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal.